Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Paulo Santos, sou professor da área de TI há mais de 15 anos e doutorando na USP. Pessoal, e hoje vamos falar sobre um dos maiores visionários do século XXI. Vamos falar sobre Steve Jobs. Provavelmente vocês já sabem, eu amo, né, biografias, gosto assim realmente de biografias, principalmente de empreendedores, cientistas, professores e ainda mais na área de tecnologia. Do Steve Jobs eu tenho, né, li 3 biografias dele. Essa, né, Steve Jobs por Walter Isaacson, A Cabeça de Steve Jobs por Leander e esse último que eu escolhi para fazer o resumo comentado para vocês, o fascinante Império de Steve Jobs. Pessoal, o livro ele começa assim explorando as origens de Steve Jobs. Nascido lá em 1955 na Califórnia, ele foi adotado por uma família em Cupertino, né, essa família, né, que morava lá no centro do Vale do Silício, e desde jovem, né, o Steve Jobs, ele demonstrou uma curiosidade insaciável pela eletrônica e também uma inquietação que o levava a buscar respostas além do óbvio, tá? Ele entrou na faculdade, mas logo percebeu que aquele caminho tradicional não era para ele e largou os estudos. No entanto, ele continuou lá, frequentando algumas aulas que interessavam, como caligrafia, algo que mais tarde influenciaria o design dos computadores da Apple, tá? Por causa dessa disciplina. O que é interessante aqui é como o ambiente que Steve Jobs cresceu, cercado pela efervescência tecnológica e pela contracultura dos anos 60 e 70, moldou sua visão. Tá? Ele não seguia, né, o padrão esperado. Pelo contrário, na verdade, né? Jobs se permitiu explorar diferentes áreas que o alimentou sua criatividade e sua capacidade de inovação. Isso fica claro quando ele, ao lado de Steve Wozniak, funda a Apple, né, em 1976. Esse é um ponto crucial na trajetória de Jobs, com a criação da Apple I e logo em seguida a Apple II. Jobs e Wozniak começaram uma revolução na computação pessoal. Antes disso, tá, pessoal, os computadores eram grandes, complexos e basicamente inacessíveis ao consumidor comum. E a Apple II mudou isso, com um design assim mais acessível, uma interface que qualquer pessoa poderia aprender, né, a usar. Jobs sim, teve essa visão de trazer essa tecnologia para as mãos das pessoas de maneira simples e de maneira intuitiva, tá? Esse é um dos primeiros grandes legados que ele nos deixou, tá? Essa questão de poder ser acessível para todas as pessoas os computadores. Em 1984, Steve Jobs lançou o Macintosh, um dos momentos mais icônicos da história da Apple. O famoso comercial 1984, né? Eu vou até deixar na descrição, né, o link para esse grande comercial. Tá? Até então, ninguém, pessoal, usava mouse, usava ícones para computadores, como fazemos hoje. No entanto, o Macintosh, apesar, infelizmente, né, apesar de inovador, não foi um sucesso imediato. Na verdade, as vendas ficaram bem abaixo. Esse capítulo, né, do livro que fala sobre isso revela uma faceta interessante de Steve Jobs, seu perfeccionismo. Ele sempre quis fazer produtos extraordinários e isso muitas vezes levava a conflitos internos na empresa. O fracasso inicial do Macintosh o deixou vulnerável dentro da Apple e não demorou para que ele fosse forçado a sair da própria empresa que ele havia fundado. Agora, esse foi um dos momentos assim realmente mais desafiadores da carreira de Jobs. Ele poderia ter desistido, mas na verdade, após isso, ele fundou outra empresa chamada Next, tá? E comprou também a Pixar. Aqui vemos outra grande lição de Jobs, tá? Com relação à resiliência. A resiliência. Pessoal, a Next não foi um grande sucesso comercial, mas suas inovações tecnológicas acabaram influenciando a próxima geração de produtos da Apple, incluindo o sistema operacional que tornaria hoje chamado macOS, tá? E a Pixar, que ele adquiriu por um preço sim relativamente baixo, se transformou numa potência na indústria de animação de animação. Pessoal, sobre a liderança, né, de Jobs, ele
construiu, desenvolveu, né, um famoso filme de animação, o Toy Story, tá? Então, assim, em 1997 acontece o que podemos chamar de um renascimento de Steve Jobs, que é chamado, porque ele foi chamado, né, para a Apple, depois que ele montou a Next, a Pixar, ele foi chamado para ser CEO novamente da Apple, tá? O primeiro grande produto desse retorno, tá, do Steve Jobs foi o iMac, que trouxe um novo design e começou a reverter a má fase da empresa. Mas o verdadeiro impacto global veio com o iPod, o iPhone e o iPad, tá? O iPod, iPhone e o iPad. Cada um desses produtos não só dominou seus respectivos mercados, mas definiu categorias inteiras. O iPod, por exemplo, mudou completamente a forma como consumimos a música. Antes dele, pessoal, carregar músicas no bolso era algo assim praticamente inimaginável, tá? Não era possível, tá? Claro, tinha outro fita cassete grandes, mas o iPod, né, muito melhor, menor design, tá? Então, assim, hoje vivemos em um mundo moldado por essa inovação. O iPad, por sua vez, foi o primeiro grande dispositivo de computação portátil sem teclado, criando assim um novo mercado de tablets. O impacto, pessoal, desses produtos não pode ser assim subestimado. Steve Jobs não apenas lançou produtos, tá? Ele mudou o comportamento e criou novas maneiras de interagir com a tecnologia. Pessoal, o livro também, tá? Ele termina, né, com uma reflexão sobre o legado de Steve Jobs. Pessoal, Jobs faleceu em 2011, mas seu impacto continua vivo em cada dispositivo que usamos, em cada interação que temos com a tecnologia, tá? O Michael Moritz, pessoal, captura muito bem esse aspecto de Jobs. Ele era um visionário obcecado pela perfeição, que acreditava que a tecnologia poderia mudar o mundo. E ele estava certo. Seu legado não é apenas uma, assim, foi uma empresa de sucesso, tá? Mas uma filosofia de inovação, de design e excelência que continuará a inspirar-se em futuras gerações. O que mais me chama a atenção, pessoal, ao ler esse livro realmente, é que mesmo com todos os desafios, Jobs nunca desistiu de sua visão. Ele enfrentou fracassos, foi demitido da própria empresa, mas sempre manteve seu foco em criar algo que mudará, né, o mundo, tá? Ele sempre manteve esse foco. Isso nos ensina muito mais sobre a importância da perseverança e da crença de nossas próximas ideias, tá? Seja na criação do Macintosh, na fundação do Pixar ou no lançamento do iPhone, Steve Jobs sempre foi assim, guiado por uma visão clara, tá? Uma visão clara, fazer algo realmente inovador. Ele acreditava que quando você ama o que faz, quer sempre dar o seu melhor. Esse é o legado que ele deixou, não apenas para a Apple, pessoal, mas para todos nós que buscamos inovar em qualquer uma das áreas, tá? Bom, pessoal, esse foi um resumo comentado do livro O Fascinante Império de Steve Jobs. Realmente, espero que vocês tenham gostado e caso não tenha lido a biografia dele, leia, tá? Muito, muito bom. Também tem, né, nós temos também filmes importantes, filmes legais, assim, sobre a história de Steve Jobs, mas nada melhor do que um bom livro.